Olá, caros cursistas. Vamos então a mais um passo a passo da atividade. Então, primeiramente, agradecer aos colegas que estão ao vivo e você que está assistindo essa gravação. Se ficar ainda alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente aí pelo e-mail, pelo chat, e nós vamos auxiliando, né, na melhor forma possível. Essa atividade, na verdade, ela já está no ar, ela entrou ontem, né, que é o ciclo 3. Carlos Alberto Figueiredo afirma que cantar em coro deveria ser sempre uma experiência de desenvolvimento e crescimento, individual e coletivo. O desenvolvimento da musicalidade e da capacidade de se expressar através de sua voz. A possibilidade de vir a executar obras que tocam tanto no coletivo quanto no coração, ensejando o crescimento intelectual e afetivo do cantor e outros agentes envolvidos, o desenvolvimento da sociabilidade e da capacidade de exercer uma atividade em conjunto, onde existam os momentos certos para se projetar e recolher para dar e receber. Nessa atividade, o objetivo dela é a gente refletir uma grande possibilidade de usar a educação musical na terceira idade. Por quê? Quase todos os métodos, né, e divulgação de materiais, eles estão muito no público infantil. Não sabemos se é porque o pessoal divulga mais essa faixa etária, menos a outra, ou se é de interesse, o pessoal de repente acha que é mais fácil, quando na verdade são bem próximos e parecidos os objetivos, tá? Então, tem um artigo do qual eu baseei essa atividade, que é o canto coral e a terceira idade, o ensaio como momento de grandes possibilidades. É através dessas indicações que nós temos esses itens das nossas atividades aí, que estão no documento. Lá está mais resumido, claro, mas eu vou explicar aqui o passo a passo, justamente baseando nesse documento, vocês vão entender por quê. O primeiro passo seria uma partitura e uma justificativa. O que é a justificativa? Ah, eu vou escolher a partitura, eu sei que vou te amar para o coral, trabalhar. Ah, mas por quê? Eu não posso escolher só porque remete lembranças da idade ou porque eu acho bonito. Não, tem que ter uma justificativa plausível. Por que eu quero essa música? Porque a tonalidade dela é acessível para trabalhar vocalistas que sejam de expressividade, que eu possa desenvolver melhor a afinação do coral, o que você realmente quer com essa música, né? Então, você vai colocar um trecho nesse Word ou anexar, se você preferir. Não precisa ser a música completa, pode ser um trecho, preferencialmente no finalização de frase. Então, se for compassos pares, por exemplo, você pode colocar no mínimo uns 16 compassos da música, não precisa colocar a música completa. Caso você queira anexar a partitura completa também, fique à vontade, tá? Após você colocar a escolha dessa música, depois que vocês verem os itens, vocês vão pensar nisso, você tem que ver que vai ser trabalhado e descrito a justificativa para a escolha. E o ponto didático que você pretende melhorar com a utilização desse trecho. O que você quer melhorar com essa música, com essa tonalidade que você escolheu? Você quer melhorar ritmo? Você quer melhorar a afinação da melodia? Você quer aproveitar um trecho dessa melodia para fazer os vocalizes com os coralistas? Ou algum outro ponto que você considere importante para a prática do canto? Ou mais de um, caso você queira citar. Tá? Então é importante não esquecer de justificar a escolha do seu repertório. Aí, nesse artigo que é o de apoio para vocês, e vai estar lá anexado em materiais de apoio, e também vou colocá-lo na atividade. A música Vinhetas de Maracatu, dos compositores Dimas e Antônio Nóbrega, com arranjo de Edu Fernandes a 4 vozes, foi escolhida por tratar-se de um arranjo de melodia sobreposta do folclore nordestino. Esse arranjo está em Fá maior e ele tem 9 compassos e tessitura, que vai do Sol 2 ao Dó 4. E a música está estruturada com melodias, facilitando uma junção mais rápida de uma música a mais de uma voz. Então, isso é uma justificativa do autor, só para vocês terem uma noção. Então, nesse caso, a gente tem esse trecho, né, que está trabalhando as mesmas notas, porém com uma rítmica diferenciada.
E esse é um trabalho sistematizado de ritmo. Já nesse segundo exemplo, para o trabalho com afinação, foi escolhida a música Lua e Estrela, através da execução de um vocalize. Então, foi tirado apenas esse trecho e, no caso do vocalize, você pode utilizar consoantes, você pode utilizar sílabas, né? E aí fica a critério e gosto de cada um. Então, nesse caso específico do exemplo 2, foi trabalhado o vocalize em um pequeno trecho melódico da própria melodia. Esse foi o recurso que o autor utilizou. Qual é o passo 2? É a preparação corporal. Vocês vão descrever de que forma vai trabalhar a expressão corporal e as atividades com coralistas. Para os exercícios de preparação corporal, você pode utilizar exemplos do método passo, por exemplo. Caso você fale, ah, não, mas eu tenho muita referência infantil, não queria, não. Então, o passo é também um método que dá para ser adaptado. Então, aqui no caso do passo 2, essa preparação é para ficar descritiva, tá, gente? Não é simplesmente colocar uma frase e pronto, não. É para descrever mesmo. Se a gente fosse falar isso em vídeo, ficaria muito mais fácil, né? Mas a gente já teve atividade de vídeo, essa, no caso, vai ser mais escrita mesmo, tá? E o passo 3 seria o aquecimento vocal. Vocês também vão descrever como pretende trabalhar exercícios de preparação vocal, levando em conta a dificuldade da articulação, né, por conta da idade, a afinação de alguns membros do coro, nem todos conseguem um processo de afinação favorável, então tem que pensar em tudo isso. E depois vocês vão descrever alguns exemplos de aquecimento vocal, não é só para citar. Ah, eu faria alguns exercícios de aquecimento vocal, depois para aquecimento vocal utilizaria isso. Não, é para descrever um pouco mais detalhado, para que nós possamos entender os seus objetivos. Se vocês conseguirem descrever isso para uma forma atual aí, online, melhor ainda. Como eu faria esse trabalho nesse sistema, tá? Porque é claro que esse artigo que eu dei um site assim para fazer essa atividade que eu achei realmente interessante, bem completo. Nesse trabalho do autor não estava nesse período de pandemia. Isso é uma coisa muito recente, então, mas a gente consegue fazer as adaptações necessárias. Para aquecimento vocal, você pode utilizar 2 faixas do método por todo canto, por exemplo. A gente fala CD porque ele foi composto primeiramente em CD, mas hoje nós temos vários outros recursos, e a complementação de trechos melódicos do próprio repertório. E você deve citar exercícios de aquecimento vocal, se possível, tá? Então, eu vou só falar um exemplo aqui, que apesar de ser mais para o público infantil, a gente pode fazer algumas adaptações, se vocês julgarem necessário. Né? Vamos pensar hoje nesse período de pandemia. Como eu trabalharia algum tipo de recurso com os meus alunos? Como eu faria qualquer uma dessas atividades que foram propostas, ou que eu até já trabalho, sei de cor, né? Fazer nesse período. Então, você vai utilizar que recurso? Algum objeto, um lenço, um prendedor, uma bola, uma bexiga, que é uma coisa fácil de todo mundo ter em casa para realizar a atividade. Então, esse seria o objetivo, o desafio mesmo. Então, eu vou usar aqui no caso 2 prendedores, né? Pensando na questão vocal de um exercício, de uma técnica que você queira trabalhar. Então, geralmente, a gente explica para eles que se eles ficarem meio que afrouxados, o prendedor pode cair. E se a gente apertar demais também, ele pode quebrar. E a gente tem que pensar no corpo também nessa função cognitiva, nessa função de expressão, né? Tudo, não é só uma máquina, é todo um conjunto que pode ser trabalhado. Tanto na questão do infantil, quanto na terceira idade. Isso é uma coisa muito importante. E ajuda muito os coralistas, né? Então, se eu soltar a voz de forma meio relaxada, eu estou fazendo o trilho do trem de ferro, treme, treme. É como se eu estivesse com medo. A minha voz ela não está saindo fluentemente, eu não estou com firmeza. É como se eu estivesse quase que derrubando o prendedor. Agora, se eu imposto mais a voz,
e eu não vou usar o portamento, que no caso dessa idade eles já entendem o que é portamento, você pode fazer o trilho do trem de ferro, treme, treme, o trilho do trem de ferro, treme, treme. E assim você vai fazendo progressivamente, né? No caso da música, aí a gente tem um tom, mas poderia também ser adaptado de acordo com a peça que você quer trabalhar. Você poderia fazer um vocalize que você já conhece e trabalhar dentro também da tessitura, dentro da peça ou apenas um trecho que você necessita aí para o seu trabalho. Tá? Então, esse foi um exemplo bem simples, só para vocês entenderem que nós podemos sim utilizar recursos do dia a dia, um copo, por que não uma vela, para fazer a questão da respiração, aquele exercício simples, né, de a gente soltar o ar vagarosamente de forma que a chama não se apague. Dá para usar na tela também, é possível a gente fazer. Claro que não dá perspectiva tão interessante quanto ao vivo, mas é possível. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria que vocês pensassem ao fazer atividade. Como eu trabalharia exercícios, não necessariamente o coro a 4 vozes, mas exercícios para coralistas, todos os exercícios que nós já sabemos fazer dentro da perspectiva do online, da perspectiva do remoto, onde a pessoa não tem muita noção de música, geralmente nos projetos sociais eles não têm uma leitura de partitura. Então, é mais ou menos isso, tá? O passo 4 seria a sua estrutura de ensaio. Então, por exemplo, um ensaio de 1 hora, aula por semana, com 3 diretrizes: memorização rítmica da letra e canto em uníssono. Como se dá a estrutura? É uma aula de 1 hora e meia? Ou você prefere trabalhar 2 ensaios por semana e fazer menos tempo? Qual seria a forma mais viável? Então, essa é a estrutura de ensaio. O que você faria para que os coralistas rendessem, para que todo o trabalho rendesse mesmo sendo online? Aí, o documento completo que vai estar disponível para vocês, quem quiser ler com calma, é esse aqui. O canto coral e a terceira idade, o ensaio como momento de grandes possibilidades. Então, eu tirei algumas partes só, tá, pessoal? Aqui fala tudo, como que surgiu o projeto do autor, o canto e a literatura. Eu vou passar aqui. Aí ele fala da escolha do repertório, o quanto que é importante pensar na escolha, como que se dá o momento do ensaio. E aí tem alguns trechos, como eu coloquei para vocês. Ele fala da ressonância, articulação, tudo mais detalhado. O que eu gostei desse artigo é que ele não tem aspecto quantitativo, ele descreve mesmo minuciosamente o trabalho. Isso é interessante para nós. Ah lá, as vinhetas de maracatu, que foi o exemplo aí, né, para vocês, que ele falou, né, que faz um trabalho sistematizado de ritmo. Depois tem a parte do vocalize. Depois tem outros exemplos, como a música Lua e Estrela. Também ele fala da questão da afinação, a realização do vocalize baseando na própria música, uma relação da parte que estava apresentando problemas, de repente você quer fazer aí, né, propositalmente, para que eles consigam afinar uma parte que está com dificuldade. Então, ou seja, dá para a gente ter mais ou menos uma referência aí para a realização da atividade, tá? E eu espero, né, eu sei que muitos são da área, muito mais que eu, são cantores, são pessoas que já regem coral há muitos anos. O nosso objetivo aqui é o desafio de trabalhar isso de forma diferenciada, tá? E espero que vocês gostem aí desse desafio, não só para ganhar os 9 pontos, mas para que de repente vocês possam aplicar ou fazer algum tipo de trabalho aí na profissão de vocês, tá? Então eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente conversa, não precisa ficar gravado. E muito obrigada pela presença.